após a morte, separação da alma e do corpo. O livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Pergunta 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Pergunta 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Questão 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Questão 155. Pergunta Allan Kardec aos espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e que perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim.
ou geralmente assim é. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Como falávamos, o livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Lembremos que a primeira edição de O Livro dos Espíritos ocorreu em Paris em 18 de abril de 1857, ou seja, lá no século XIX. E transcorridos mais de 160 anos, passamos por todo o século XX e entramos no século XXI, mas observemos que elas continuam, essas questões continuam sendo nossas. Nós continuamos desejosos de fazê-las ao mundo espiritual. Mas Kardec já fez por nós e as respostas estão dadas. Com a mediunidade do Chico Xavier no século XX, cujo primeiro livro, psicografado, e sua primeira edição veio a lume em 1932, nós começamos a ter, pela mediunidade do Chico Xavier, um aprofundamento no entendimento trazido pelos espíritos, uma vez que tudo progride, que tudo evolui e que tudo avança no tempo e no espaço, sempre promovendo melhores mudanças para todos nós, no entendimento e também no modo de sentir. Mas que essas perguntas estão novinhas, super atualizadas, estão, não é verdade? São questionamentos também do século XXI. Mas nós vamos voltar aqui na questão 149 para a gente meditar um pouco na resposta dos espíritos e raciocinarmos para a gente entender que nós somos espíritos. Nós estávamos no mundo espiritual, fazendo agora o raciocínio ao contrário. Nós estávamos no mundo espiritual, alguém aceitou ser nossa mãe, houve uma programação, a espiritualidade encarregada em preparar as reencarnações, prepararam tudo, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, a cidade onde vamos nascer, aquela linha mestra das provações, das experiências, inclusive da profissão. Tudo foi mais ou menos programado. É evidente que nós podemos ir para mais e podemos ir para menos, no sentido do livre-arbítrio. Qualquer pessoa pode mudar o próprio destino fazendo escolhas boas, sábias, ou escolhas piores, escolhas deletérias, danosas ao próprio progresso. Mas observemos a pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos responderam: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. E nós poderíamos dar uma elasticidade à resposta para alargar nossa compreensão. Volta a ser espírito, ou por outra, espírito desencarnado, porque quando nós estamos encarnados, continuamos a ser espíritos. Nós não deixamos de ser espíritos porque reencarnamos, não. Só que nós estamos mergulhados na carne, vestidos de matéria, temporariamente. Porque observemos a questão 150.
A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, o mesmo ocorre quando reencarnamos. Nós conservamos a nossa individualidade. Inclusive, trazemos conosco os arquivos incrustados nas memórias visual, memória auditiva, memória tátil, nas 5 memórias. O que vai ocorrer, de onde vão ocorrer as heranças, a origem das heranças, inclusive no que tange a questão das doenças ou da saúde. Depende da herança que carregamos conosco. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ora, ela vai para o mundo espiritual, mas ela vai ter que nascer de novo. Quando ela nascer de novo, ela também vai conservar a sua individualidade e os arquivos. Mas aonde? Nas memórias, que irão expressar-se no mundo espiritual por meio do corpo perispiritual, ou seja, do seu perispírito, que também é matéria, só que é uma matéria mais rarefeita, menos grosseira, como a carne é. Então, só para a gente pensar, né? Questão 155, Kardec pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Ele não entra aqui em detalhes, o espírito não entra em detalhes, mas aqui nós podemos considerar todo tipo de morte. Não é só morte por velhice ou por esgotamento do fluido, porque mesmo que seja uma morte violenta, houve também ali os laços que a retinham também ficaram rotos, até pela própria dilaceração do organismo físico. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar de julgamento, nenhum olhar de apontamento de faltas, nenhum olhar perescrutador. Então, quando nós estudamos isso, o que nós pensamos? Que é ótimo morrer, que é ótimo deixar o corpo de carne. Mas é ótimo no tempo certo, no tempo programado. Nós não podemos desejar morrer, porque aí seria suicídio. E suicídio, não é? Porque nós temos que aguardar o tempo, senão é suicídio. Nós poderemos lidar bem com a morte, mas não desejar morrer, não querer apressar as coisas. Suicídio, não. É sempre bom, muito bom, viver cada dia confiante, valorizando cada instante, sentindo o prazer das emoções, amando a vida, a alegria, ainda que haja fantasia, viver é a melhor das opções. Somos aprendizes do amor e ninguém vive sem dor, incertezas e aflições. Não vale desejar morrer antes da hora combinada, nem por dor, nem por nada, nem por 1000 frustrações. Por quê? É porque o suicida continua ligado aos despojos do corpo. Terrível. Ou seja, continua ligado a toda aquela problemática que o assustou, que o desanimou a continuar.
ele vai continuar ligado, porque ninguém vem cortar os laços. Ele continua ligado ao corpo de carne. Então, suicídio, não vale a pena.